Aqui é Priscila Pegatin e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil, com as principais notícias do país nesta segunda-feira, dia 24. Antes de ouvir as informações mais importantes de hoje, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. O setor hoteleiro está voltando gradativamente às atividades no Brasil. Cerca de 3 em cada 4 quartos já estão funcionando. Thiago Marcolini faz um levantamento das regiões que têm unidades de olho nos turistas. Pesquisa realizada pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil aponta que cerca de 3 em cada 4 hotéis no Brasil já reabriram. O levantamento revela que em São Paulo, Recife, Manaus, Vitória, Brasília e Campinas, 80% das unidades habitacionais estão em funcionamento. Dos hotéis que permanecem fechados, quase metade pretende reabrir nos meses de setembro e outubro deste ano. Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são as cidades com os maiores percentuais de locais fora de operação. No cenário entre as regiões, o Nordeste e o Norte apresentam os maiores índices de unidades fechadas, com 38% e 22%, respectivamente. A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 16 de agosto, com 886 hotéis, que juntos representam mais de 143 mil quartos. O acesso ao crédito ainda é muito restrito no Brasil. Para ter uma noção, 40% das empresas não conseguem investimento para aumentar a própria produção. Ouça com Felipe Moura. Cerca de 40% das empresas no Brasil não têm acesso ao mercado de crédito. É o que aponta a última edição do Boletim Radar. Tecnologia, Produção e Comércio Exterior, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Uma das conclusões dos pesquisadores envolvidos no estudo é de que o acesso ao mercado de crédito no país é muito restrito na comparação com outros países, o que impede que as empresas aumentem sua produção. Além disso, eles apontam também que, graças a essa dificuldade, muitas empresas fecharam por causa da crise econômica que a pandemia da Covid-19 causou. O radar do IPEA é composto por 6 artigos e traz debates sobre temas como o mercado imobiliário, riscos de crédito, acesso a crédito agrícola e poder de mercado do setor financeiro nacional frente ao setor industrial brasileiro. O reajuste anual de planos de saúde está suspenso até o fim do ano. A reportagem é de Paulo Oliveira. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu por 120 dias a aplicação de reajustes em todas as modalidades de planos de saúde. A medida, que começa a valer a partir de 1º de setembro, é válida para reajustes por faixa etária ou anuais e contempla todos os tipos de convênios, individuais, coletivos, familiares e empresariais. A decisão foi anunciada na última sexta-feira, após reunião da agência reguladora, onde a suspensão dos reajustes foi votada por 4 votos a favor e 1 abstenção. A ANS afirma que a recomposição das mensalidades dos planos de saúde vai poder ser feita no futuro, para que haja manutenção do equilíbrio dos contratos. Há 2 semanas, o órgão também havia decidido que os planos de saúde são obrigados a cobrir os testes sorológicos que detectam o novo coronavírus. A cobertura do exame é obrigatória desde que os usuários do convênio apresentem sintomas da doença há pelo menos 8 dias. As lives fizeram tanto sucesso no início da pandemia que chamaram a atenção até de pré-candidatos. Mas será que o live mício, uma mistura de show com comício, vai ser liberado neste ano? Ana Paula Costa explica. Por causa da pandemia, as campanhas eleitorais desse ano devem focar ainda mais nas redes sociais, por causa do distanciamento social e da proibição de aglomerações. Com isso, os candidatos devem usar as lives ou as transmissões ao vivo, que se popularizaram como uma das ferramentas para se promoverem. Mas o tema vem gerando algumas divergências. O Ministério Público Eleitoral defende que o Tribunal Superior Eleitoral proíba a participação de artistas nesse tipo de evento, uma vez que os showmícios foram proibidos na mini-reforma eleitoral de 2006.
Para Ângelo Soares Castilhos, analista judiciário do TRE do Rio Grande do Sul e membro da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, o TSE deve manter a proibição. O live míssil, em suma, é um showmíssil à distância, um showmíssil por vídeo. E a lei eleitoral é expressa no sentido de proibir a realização de showmísseis e eventos assemelhados. Então, claro, se o showmíssil é proibido, um showmíssil pela internet à distância também estaria vedado. E penso que a pandemia realmente não afetará o posicionamento do TSE sobre o tema, porque a regra é bastante clara e vem sendo aplicada com isonomia entre todos os candidatos desde 2006. O especialista explica que a medida foi determinada para que houvesse isonomia nas campanhas eleitorais. Alguns shows custavam valores muito altos e isso causava um desequilíbrio na disputa. Além disso, Castilhos aponta que, como o objetivo principal de um showmíssil é a campanha política, isso gerava um outro problema. Não se sabia se a pessoa estava lá motivada pelo show que aconteceria ou pela razão política. Então, se perdia esse viés do ato cívico, da participação política das pessoas em nome de um entretenimento ali passageiro e que, por vezes, alguns cogitavam até, poderia servir como uma espécie de captação do voto pela simpatia do artista e não pelas atribuições, pelas competências, pelas possibilidades do candidato que se apresentava. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as eleições municipais que aconteceriam em outubro foram adiadas para os dias 15 e 29 de novembro. As campanhas eleitorais estão autorizadas a começar no dia 27 de setembro. No último sábado foi o dia de vacinação contra o sarampo. Se você ainda não se vacinou, pode comparecer à Unidade de Saúde até o dia 31. Thiago Marcolini traz mais detalhes sobre a campanha. A vacinação contra o sarampo para a população entre 20 e 49 anos foi prorrogada até o dia 31 de agosto. Segundo o Ministério da Saúde, a população-alvo nesta faixa etária totaliza mais de 90 milhões de pessoas e a vacina está disponível nos 43 mil postos de saúde espalhados por todo o país. O governo federal reforça que a principal medida de prevenção e o controle do vírus é a vacinação. O sarampo é uma doença grave e de fácil transmissão. Uma pessoa infectada pode transmitir para até outras 18 pessoas. A disseminação ocorre pela tosse, espirro, fala ou respiro. Neste caso, não é necessário contato direto porque o vírus pode se espalhar pelo ar a metros de distância da pessoa infectada. Segundo o Ministério da Saúde, em 2020, o Brasil acumula pelo menos 5.600 casos confirmados de sarampo em 21 estados. Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina concentram o maior número de registros da doença neste ano. O Eco Brasil de hoje fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos amanhã. Até mais!